Oi, Matheus, vamos lá. Seja essa função dada por f de x é 1 sobre b menos a, né? Então, assim, vou escrever de uma forma um pouco diferente. F de x, só a escrita mesmo, que é 1 sobre b menos a, tá? Isso se o x estiver entre a e b, tá? Exclusivamente, não sendo a, não sendo b. E zero, caso contrário, tá? Caso contrário. Ou seja, né, para qualquer outro valor de x fora desse intervalo aí A e B, tá bem? Bom, por definição, né, uma função que pode ser considerada uma função densidade de probabilidade, ela tem que ter aquelas características que a função de qualquer ponto, né, em qualquer ponto do domínio, tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, o resultado, né, dessa função densidade de probabilidade teria que ser positivo ou nulo, que é o caso aqui. Ah, mas e se o A e se o B forem negativos? Não tem problema, porque você está sempre com B maior do que o A. Então, B menos A vai ser um valor positivo, né? E 1 dividido por ele, então esse resultado vai ser sempre positivo e zero caso contrário, né? Caso o x não esteja nesse intervalo de A até B, tá bem? Bom, então o primeiro quesito foi satisfeito, né? Outra coisa é a integral, né, em todo o domínio da função, tá? Ter que ser igual a 1. Então, isso aqui é o que a gente vai precisar verificar, né? Então, eu vou precisar calcular a integral dessa função de menos infinito até infinito, tá? De 1 sobre b menos a dx. Né? Agora, repara, de menos infinito a mais infinito, como é que é essa função aí? Essa função, ela está assim, de A até B, ela é uma função constante, né? Olha lá, é uma função constante. Como o A e o B estão excluídos desse domínio, então ali vai ficar um buraquinho aberto. E zero em todo o resto, tá? Então, se eu for calcular de menos infinito até infinito, de menos infinito até A vai dar zero. E de B até mais infinito também vai dar zero, né? Porque a função é justamente nula, tá bem? Aí, eu vou calcular, então, só no intervalo de A até B. Então, essa integral aqui vai ser igual à integral de A até B desse valor constante aí, que é 1 sobre B menos A dx. Vocês devem lembrar bem do cálculo, né? Que quando a gente tem a integral, né, de uma constante dx, tá? Isso aqui é k integral de dx, que é kx, beleza? Mais c, né? Mas aqui no nosso caso é uma integral definida, de a até b. Então, esse resultado aqui vai ficar 1 sobre b menos a, né, calculados de a até b. Desculpa, faltou uma variável aqui. 1 sobre b menos a, x, de a até b. Aí, como é que a gente faz isso? Lembra lá do cálculo. O valor da função aplicado em b, que vai ser 1 sobre b menos a vezes b, menos o valor da função aplicado em a, que é 1 sobre b menos a vezes a, tá? Vou pôr esse 1 sobre b menos a em evidência, então isso vai ficar 1 sobre b menos a, que multiplica b menos a, que dá 1, né? Sem problema. Então, a segunda exigência para que essa função possa ser caracterizada, né, como uma função densidade de probabilidade já está cumprida. Então, isso é uma função densidade de probabilidade, ok? Logo, vou até escrever aqui, né? Além disso, isso aqui que eu falei, né, sobre ser maior ou igual a zero, né? Além disso, né, B menos A é maior do que zero, né? Porque tá maior ou igual a zero, não maior do que zero, certo? E daí, f de x é maior ou igual a zero para todo x do domínio da função. Tá? Logo, f é função
densidade de probabilidade. Tá? Então é isso. Para você verificar se uma função tem a propriedade de ser de densidade, né, você precisa disso. O valor da função aplicado em qualquer ponto tem que ser sempre positivo, mesmo que a variável aleatória possa assumir valores negativos, tá bem? Isso não quer dizer que os valores de x todos têm que ser positivos. X pode estar entre A e B. O A pode ser negativo e o B também, então isso não importa. O valor de x pode até ser negativo. O que não pode é o resultado, é a f de x, né? E isso aqui a gente tem como garantia que vai ser positivo porque o B é maior do que o A, tá bem? É isso. E depois calcular essa integral. Quer dizer, a integral sobre todo o domínio da função tem que dar 1, que é justamente o análogo à função densidade de probabilidade no caso contínuo. Desculpa, no caso discreto, né? Que a soma das probabilidades em todo o seu espaço amostral tem que ser 1. Lembra disso que a gente viu lá nos conceitos de probabilidade? Então, se eu for calcular a minha probabilidade, né? Se eu somar todas as probabilidades, né, para todos os resultados do meu espaço amostral, isso tem que dar 1, tá certo? É a mesma coisa aqui. Você tem que ter, né, no caso da variável contínua, você não consegue calcular a probabilidade num único ponto, né? A gente consegue calcular, ela vai ser sempre próximo de zero, né? Vamos colocar assim. Então, a gente tem que calcular num intervalo de valores da sua variável aleatória. E daí você precisa que a soma de todos os possíveis valores, né? Se você for calcular aí essa integral, né? A probabilidade sobre todo o domínio dessa variável aleatória, ou seja, sobre todos os possíveis valores que ela possa assumir, né? No caso aqui seria de A até B, que o x pode assumir esses valores, né? Então, esse resultado tem que dar 1, né? Então, é isso, é calcular a integral e esse resultado tem que dar 1. É por isso que essa disciplina tem como pré-requisito o cálculo diferencial integral, tá bom? Espero que você tenha entendido aí, de boa. Tchau.